Bom dia, vem comigo porque o Magazine já está no ar. Hoje vim de Mamãe Noel combinando aqui com o nosso Papai Noel, porque o Natal tá chegando e o programa tá super especial. Terça-feira, dia 20 de dezembro, olha só tudo que a gente preparou para o Magazine dessa manhã. Dá uma olhadinha. Hoje tem receita de frango ao pomodoro para um almoço delicioso. E você já fez a lista de presentes para esse Natal? Tem uma dica muito bacana para você presentear sem gastar muito. E ainda vamos falar de saúde. Cuidados para evitar e tratar o diabetes. Tudo isso e muito mais até o meio-dia, você já sabe, fique ligadinho porque sempre tem prêmios e muitas novidades para você aqui na telinha da TV A Crítica e no Magazine. E vamos começar com as notícias do dia que interessa muito aos estudantes. A Universidade do Estado do Amazonas divulgou hoje o resultado das provas do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado 2016 Acesso 2017. A lista dos aprovados está disponível na área externa do prédio da reitoria, que fica ali na Avenida Djalma Batista, no bairro de Flores, onde será realizada, inclusive, uma recepção para os calouros. E ainda hoje, a partir do meio-dia, daqui a pouquinho, a lista dos aprovados vai estar disponível também no portal da instituição, se você não puder ir até a reitoria, www.uea.edu.br. O segundo edital de matrícula será divulgado no dia 20 de abril para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam aí as aulas no segundo semestre de 2017. Então, daqui a pouquinho, entra no site, dá uma olhadinha e vê se você foi aprovado e pode comemorar bastante. E agora a gente vai saber os destaques do programa Alô Amazonas. Vamos para o estúdio. O Wilson já está posicionado. Bom dia, Wilson. Bom dia, Ludmila. Wilson, fiquei sabendo que estão roubando até cebola. É isso mesmo? Exatamente. E os bandidos levaram 1.400 sacas, daquelas sacas de 20 quilos. E eu fiquei curioso para saber como isso aconteceu, né? Como é que os bandidos conseguiram levar essa grande quantidade de cebola. O que aconteceu? Durante a madrugada do último sábado, um motorista levando aquele cavalo mecânico entrou no estacionamento dessa distribuidora e atrelou, engatou o cavalo mecânico ao container e saiu sem ninguém perceber, sem ninguém ver. No dia seguinte, quando o proprietário chegou lá, que notou que a cebola havia sido levada. O caso está registrado na polícia e ontem pela manhã os policiais conseguiram recuperar parte desta carga quando ela estava sendo descarregada em um galpão no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Ninguém foi preso até o momento, porque na hora em que a polícia fez a abordagem, todo mundo, sumiu. A polícia está investigando o caso para tentar recuperar a outra parte da carga de cebola. Curioso, né? Porque é uma quantidade tão grande e ninguém viu isso sendo roubado, enfim. O outro destaque é sobre um assunto que acho que interessa muito as mamães, as pessoas que estão acompanhando o Magazine, porque quando a gente vai fechar qualquer prestação de serviço, a gente precisa ter uma indicação que a gente não está podendo confiar em ninguém, né? Exatamente. A polícia está à procura de uma mulher que deu o golpe em aproximadamente 70 pessoas, ou pelo menos ela está sendo denunciada por 70 pessoas. O que essa mulher fazia? Ela vendia kit de festa infantil, oferecia lá mundos e fundos e aquela coisa toda. Até porque quando você está fazendo uma festa dessa, você não está só comprando um produto, você está realizando um sonho, é um sonho seu, do filho, da filha, dos parentes, dos amigos. E aí você prepara para receber todo mundo, distribui convites. E aí, na hora da realização da festa, você descobre que caiu num golpe. Imagina a frustração. Ela enganou pelo menos 70 pessoas, está sendo procurada pela polícia. Já já eu vou mostrar a foto dela no programa Alô Amazonas. Por isso é importante tomar cuidado, porque a gente às vezes vai pesquisar na internet ou em outros meios e aí acaba escolhendo pelo menor preço, sem nenhuma indicação, e aí pode cair num golpe como esse. Então é muito importante ter indicação de qualquer prestação de serviço para não ser pego de surpresa. E que surpresa desagradável, né? Pois é, exatamente. Então é importante você perguntar para uma pessoa que já fez a festa. Se você está tendo o contato pela primeira vez com a pessoa, com o promotor, pergunte assim, de quem você já fez festa? E aí vai lá com essa pessoa, conversa, pergunta como foi o serviço, pede para mostrar foto e aquele trabalho lá de investigação. É melhor fazer isso do que de repente você ser surpreendido com a má notícia de que você foi vítima de um golpe. E ficar no prejuízo. Obrigada, viu, Wilson, pela sua participação. Até já. Até já, ao meio-dia. E, gente, hoje
todo mundo faz tudo pelo celular, né? Você ouve música, vê vídeos, as receitas aqui do Magazine, joga online, acessa e-mails, redes sociais. Mas a gente sabe que para conseguir fazer tudo isso tem que ter muita internet. Por isso, a Vivo Turbo tem uma novidade. Agora, além do 4G mais rápido do Brasil e da cobertura que só a Vivo tem, você pode ter o seu pré-pago com uma opção de até 1 GB de internet por semana. É isso mesmo que você ouviu. 1 GB por semana para você usar da forma que quiser. E olha, você ainda faz ligações ilimitadas para qualquer celular Vivo do Brasil. Curtiu? Para curtir ainda mais, então ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Se você ainda não é um cliente Vivo, não perde tempo, compra logo o seu chip e aproveita. É muita internet para você usar da forma que você quiser. E para saber mais, você pode acessar o site vivo.com.br/Vivo Turbo e aproveite para baixar, inclusive, o Acrítica Play aí no seu celular e poder rever todas as nossas receitas, matérias e entrevistas aqui da TV Acrítica. Bom, e terça-feira é dia de falar de saúde aqui no Magazine. Roda a vinheta. Nesse período do ano é bastante tentador, né? Principalmente para quem sofre algum tipo de restrição alimentar. A ceia, sobremesas, confraternizações, tem tanta comida gostosa. E as comidas dessa época podem ser um perigo, por exemplo, para quem tem diabetes. É preciso ter muito cuidado para não cair em tentação e prejudicar ainda mais a saúde. Seu astrolábio nem imaginava que tinha algum problema grave de saúde até começarem os sintomas. Sem alívio, ele decidiu procurar auxílio médico. Eu já vinha passando mal, né? Todos os dias eu vinha passando mal, sentindo um mal-estar, sentindo uma coisa ruim, não é? Aí eu falei para minha esposa, né? Olha, vamos procurar um médico, porque isso não é normal, não é? Aí nós procuramos um médico, né? Quando chegou lá, ele detectou, né? Que realmente eu estava com diabetes, né? E a diabetes já estava muito alta. Ele fez o exame naquele aparelhozinho, estava dando 225, né? Aí daí eu descobri que estava diabético, né? A diabetes tipo 2 deixou ele e a esposa assustados. Foi aí que o aposentado descobriu que na família existiam vários casos da doença. Hoje muita coisa mudou aqui na casa do seu astrolábio e da dona Lourdes. Não é qualquer alimento que vem parar aqui na mesa, não. Eles são muito bem escolhidos. E tem mais uma coisa. Depois de tantos anos, vamos dizer enferrujados, o seu astrolábio decidiu voltar à atividade física. Mas e em época de festas? Será que é difícil manter a dieta? Mas a gente procura fazer uma alimentação adequada para que ele possa, né, estar seguindo a dieta dele, como, por exemplo, uma salada de folhas verdes. O arroz até foge um pouquinho à regra, pode ser o branco. E as carnes, não é, que a gente adiciona as carnes brancas. Seu astrolábio, já são aí 2 anos sem comer doce? 2 anos sem comer doce, né? Eu sou muito zeloso pela minha saúde, né? Pretendo viver muitos anos, né? E sou muito rigoroso na dieta, né? Então sigo a risca que o médico indicou, né, para me fazer. Bom, o seu astrolábio já aprendeu a se comportar nas festas de fim de ano. Mas a gente sabe que não é tarefa fácil. Por isso buscamos a ajuda de um nutricionista. Então vamos lá, a primeira dica. Primeiramente, ele tem que ter a noção de que ele precisa manter a alimentação normal durante o dia, que é para quando chegar na hora da ceia, para que ele não coma muito, né? Não fuja muito da rotina. Interessante também que ele incremente as fibras, né? Sempre na refeição diária e também na hora da ceia. Um exemplo é o bolo, por exemplo. Ele pode comer um bolo, mas desde que esse bolo tenha fibra junto. Que fibras são essas? Farinha de maracujá, a própria linhaça, a própria chia, que isso vai retardar a absorção desse carboidrato, dessa glicose, que pode dar uma elevação no pico de glicose. Mas e naqueles casos em que o paciente teimoso é daqueles que volta e meia cai em tentação? Então leve uma vasilhinha com essas fibras, leve linhaça, leve chia. Na hora que está comendo lá, peça a licença dos seus convidados lá e coloque um pouquinho da farinha de linhaça, que é para que não tenha, para que você não venha sentir no dia seguinte o problema do pico de elevação de glicose. Isso pode descontrolar o restante da semana.
É difícil resistir a tantas tentações e a gente vai continuar falando sobre diabetes. Eu estou recebendo aqui o Dr. Mário Quadros, endocrinologista, para falar um pouquinho mais, porque apesar de ser uma doença muito conhecida, as pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? E como a gente viu na matéria, é muito importante o apoio da família. Por exemplo, numa ceia de Natal, tem que ter ali os pratos específicos para quem, por exemplo, tem diabetes, não é, doutor? É porque a maioria das pessoas descobre que são diabéticos por um exame de rotina, como um pré-operatório, um tratamento dentário. Elas nem apresentam tantos sintomas floridos e eles até se assustam quando vê o resultado, né? Porque é uma doença silenciosa. A família é importante no apoio porque o olho, a gente come com os olhos. Com né? certeza. Então, até 5 anos de idade, mesmo, a gente come para matar a fome. Depois de 5 anos, a gente come tudo que tem no prato, porque a gente descobre que a comida dá prazer. Então, quando você faz um prato de comida, você vai comer tudo que tem no prato, embora você esteja com fome ou não esteja mais com fome, né? Você vai se saciar. Agora, famosa gula. Agora, se você tem uma ceia, uma variedade muito grande de doces, aí fica muito difícil a pessoa se controlar. Tem que ter pelo menos uma opção ali para quem é diabético. Vamos falar então dos tipos. Existem vários tipos, na verdade. A gente tem inclusive uma arte aí para ajudar a mostrar para você que está em casa, entender melhor quais são os tipos de diabetes. Pode ir contando, doutor. Basicamente a gente divide o diabetes em 2 tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. Existe o diabetes que se manifesta durante a gestação, que é o diabetes gestacional. A pessoa é normal. Depois da 20ª semana, existe a produção de hormônios contrarreguladores da insulina, ela pode desenvolver o diabetes gestacional. O tipo mais comum é o tipo 2, ele se manifesta numa faixa etária mais avançada, a partir de 50 anos, e ele está intimamente relacionado com hereditariedade. O tipo 1 ocorre mais em crianças e adolescentes. O que difere um tipo do outro é que o tipo 1 necessita da insulina injetável para o controle do açúcar no sangue. Se eu como muitas comidas com açúcar ou carboidrato, né, que acaba virando açúcar, eu posso desenvolver a diabetes ou só se eu tiver casos na família? Então, uma predisposição genética? O número de diabetes no nosso estado é 7,9% da população. Então, dá mais ou menos 200 mil diabéticos. Esse número ele é constante. Não é o consumo exagerado de açúcar que vai causar diabetes. O consumo exagerado de açúcar causa obesidade. Então, vamos deixar claro que as pessoas têm medo disso. Agora, alguns pacientes que têm predisposição à diabetes e se tornaram obesos, essa obesidade vai submergir todo esse potencial dele desenvolver a doença. E se ele deixar de ser obeso, ele até deixa de ser diabético. E aí você falou que muitas pessoas descobrem por acaso que são diabéticos, mas existem sintomas? Então, os sintomas mais comuns é quando o paciente acorda várias vezes à noite para urinar, que a gente chama de poliúria. Normalmente se acorda uma, no máximo 2 vezes. Quando o paciente acorda 3, 4 vezes, isso já chama atenção. Isso é seguido, como ele urina muito à noite, durante o dia, ele tem muita sede para compensar essa poliúria. E é nessa urina excessiva que ele perde os nutrientes. Então o paciente perde peso muito rapidamente, embora esteja comendo e a fome aumenta uma quantidade adequada, né? E ainda tem o cansaço, formigamento, esses também são sintomas? Pode ter turbação visual, o paciente pode ter parestesias, que são os formigamentos de membros inferiores. As mulheres é comum iniciar um quadro com corrimento vaginal, causado por candidíase, com muita coceira, né, na vagina. Então, isso é um quadro inicial. Cada indivíduo inicia com um quadro diferenciado. Nem todos apresentam todos os sintomas de uma vez só, ou, na verdade, existem casos que ocorre só um sintoma. E aí eu estava perguntando, antes de começar a entrevista para o Dr. Mário, por exemplo, a pessoa tem diabetes, mas aí vai ter a ceia de Natal, a família de repente não lembrou de preparar um prato específico para ele, ou ele não resiste à tentação e ele vai e consome um doce. E aí, o que acontece? Então, Quais são se os ele riscos? tiver um monitoramento, é importante que ele faça um monitoramento. O que é? É o exame da glicemia capilar, ou conhecido como ponta de dedo, né? Então, se ele comeu, ele tem que monitorar para ver quanto aumentou esse seu açúcar. Uma dica muito boa são as gelatinas. As gelatinas, os preparos com doces à base de gelatina são muito bons. Que o paciente pode usar, assim, com uma certa segurança. Entendi. Né? Se por acaso esse açúcar é acima de 300, depois de uma ingesta exagerada de carboidrato, aí ele tem que ou procurar o médico, entrar em contato do que procedimento ele tem que fazer, ou já se antecipando a isso, pedir do médico ou do profissional que está acompanhando que vai ter as festas de fim de ano e que procedimento ele deveria tomar sobre que situações. Então a gente costuma fazer uma regrinha, dar para cada paciente, se o seu açúcar estiver acima de 300 você faz isso, 400 você faz isso, 500, você já deixa mais ou menos esquematizado.
é importante ter cautela, né? Porque a diabetes, ela traz várias complicações para o corpo inteiro, né? Isso, inclusive você trouxe aqui um objeto que exemplifica um pouco isso. O que acontece é que o açúcar, ele circula pelo sangue, né? Através dos vasos sanguíneos. E os menores vasos, ele tem a espessura de um cabelo. A gente chama de capilar, né? Então esses vasos, eles estão no fundo do olho, por exemplo. O que ocorre? Esse açúcar, que tem um peso molecular muito grande, né? Ele causa um dano nesse capilar, mudando a estrutura proteica e causando exudato, tipo uma hemorragia. E isso vai fazer com que o paciente perca a visão. Olha tá? só que perigo. Igualmente, você vai ver também no rim, isso aqui é um esquema de um néfron, onde é filtrado o nosso sangue, né? Você vai ver capilares também, um novelo de capilar. Então, o sangue passando por aqui com uma quantidade excessiva de açúcar, ele causa dano nisso. Então, você tem um problema ocular, você pode precipitar a formação de placa de gordura nas artérias, aí sim a principal causa de infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é popularmente se conhecido como derrame, uma das principais causas é a diabetes. E por último, as lesões neurológicas, aqui você tem um nervo, o nervo ele transmite corrente elétrica, então a circulação dele é toda periférica, não é pelo meio dele. Então ele é muito fácil de ser danificado, porque qualquer lesão compromete a condução nervosa do nervo, esse nervo perde a capacidade sensorial, o paciente se machuca com muita facilidade, proporciona aparecimento de úlceras e complicações e nos coloca na situação do país que mais se amputa membro inferior por causa de diabetes. Olha só, então é muito importante fazer o controle, tomar todos os cuidados. E por falar em cuidados, as bebidas alcoólicas também têm um alto teor de açúcar, né? Nesse período de festas de fim de ano, tem que tomar cuidado. Porque a bebida é feita de cana de açúcar, né? Então, inclusive, ela às vezes tem mais calorias do que o próprio alimento. Olha só. Então, acontece muito isso com o paciente bariátrico. Ele faz a cirurgia para redução do peso, depois de 1 ano e 9 meses ele volta a ganhar peso, mas ele fica meio confuso, ele não sabe por que ele está ganhando peso. Aí se sabe que é o consumo de bebida que ele aumentou, né? E é uma das principais causas de descompensação do diabetes é o uso de bebida. Qualquer uma delas, champanhe, espumante, vinho. Cada bebida tem seu índice glicêmico, quanto ela aumenta no sangue. Mas ela tem uma ação dupla, além de fornecer o açúcar, ela agride o fígado. E isso faz com que as reservas, tem uma dupla ação, as reservas de glicose do fígado são exauridas. Então, o paciente faz uma hiperglicemia, no dia seguinte ele pode ter uma hipoglicemia. Então, cair rapidamente, ele se sentir mal. Então, para esses pacientes que querem abusar um pouco da bebida alcoólica, é muito importante, depois da ingesta do alimento, você hidratar bastante. Beber bastante água para poder não impregnar esse álcool no fígado. E não dormir em jejum. Tá? Comer alguma coisa que você pode ter uma hipoglicemia matinal. Assim que acordar, por causa da bebida alcoólica, as pessoas sentem enjoo, né? Sentem aquele mal-estar, má digestão e acabam não comendo. Aí o risco de cair o açúcar também é muito grande. Muito bem, todas as informações aqui para o controle, o tratamento e os cuidados que os diabéticos devem ter, principalmente nesse período de fim de ano, que a gente sabe que é muita tentação ali na mesa. Obrigada, viu, doutor Mário Quadros? Um Feliz Natal e um 2017 maravilhoso. Obrigado, Ludmila, para você e sua equipe toda. Muito obrigada. E olha, gente, inclusive para quem está em busca de saúde e bem-estar, é possível se exercitar em locais públicos sem pagar nada. Na Cachoeirinha, próximo ao Largo Mestre Chico, um grupo de mais de 100 pessoas se reúne ali para a prática de atividade física. E olha, são várias modalidades. Tem gente, inclusive, que perdeu mais de 10 quilos, olha só. Elas chegam bem antes da aula começar, estendem o colchonete no chão e aguardam pacientes pelo aulão de ginástica. Tereza é uma das primeiras a guardar lugar. Não, eu chego do trabalho e o que eu faço? Aí eu já me arrumo e já venho direto para cá. Aí chego, faço a atividade toda e bora para casa super satisfeita. Do outro lado, esta dona de casa conta o que mudou na vida dela depois que decidiu aderir a uma rotina mais saudável. Há 2 anos, ela frequenta as aulas por aqui e já mandou embora 22 quilos. Acordei já com 40 anos, resolvi retomar minha vida saudável de novo. E agora não quer parar mais? Não, agora daqui só melhora. O aulão começa com alongamentos. De cima do palco vem a ordem para não ficar parado. No espaço da praça, eles se dividem em grupos. Tem corrida no bambolê, agachamento com bastão, que muitas vezes é o cabo de vassoura mesmo. Afinal, grande parte do material utilizado pelos alunos, eles trazem de casa e dá gosto de ver o empenho do grupo.
E a turma do Largo Velho Chico dá um show de força de vontade e disciplina. E quem comanda tudo por aqui é a professora André. A professora André que vai dar um pulinho aqui com a gente. Pula para cá, professora. Como é comandar uma turma tão grande, mais de 100 pessoas? É um prazer esse projeto que a Secretaria dispõe para o público em si, né? Não tem faixa etária, né? Nós temos trabalho para homens e mulheres, jovens, adolescentes em si, em forma geral. Eu acompanhei aqui muita mulher empolgada, gente que já emagreceu, gente que tem mais saúde por conta das suas aulas. Como é que você se sente sendo responsável e comandando dessa forma essas pessoas que a gente vê que o que não falta também é força de vontade? Eu fico muito satisfeita, né, pelo trabalho que a gente faz, né? E outra, é esse o retorno que nós temos, né? A satisfação do público e ele chegando pra gente e falando que o resultado está dando positivo. Então, o nosso papel de educador físico é realmente proporcionar o bem-estar desse povo. Pois é, para ter mais qualidade de vida, você precisa ter uma boa alimentação, como a gente falou aqui na entrevista sobre diabetes, e também praticar exercício físico. E você está vendo, às vezes você nem precisa pagar nada por isso, basta ter força de vontade. Vamos colocar essa meta aí para 2017, hein? E deixa eu falar sobre uma oportunidade que pode mudar o seu fim de ano. Tem muita gente reclamando de crise, desemprego, falta de dinheiro. E aí você tem duas escolhas. Ou você senta, chora e reclama junto como os outros, ou você vai em busca de oportunidade para mudar esse cenário. Por isso, a Trans by Shop oferece há 19 anos uma oportunidade para você mudar o rumo das coisas. Se você já revende semijoias, cosméticos e outros produtos, por que não levar também confecção, sapatos e bolsas para os seus clientes? Revender produtos com exclusividade e com uma margem que é lucro certo. Você não tem compra mínima e ainda tem um super crédito pré-aprovado. Então, se você ainda não revende, mas quer aumentar a sua renda, essa mensagem é para você também. Compre no cartão de crédito, pode parcelar em até 10 vezes sem juros e você ainda sai com dinheiro na hora. Não acredita? Então, manda uma mensagem pelo WhatsApp 991878919 e tire todas as suas dúvidas. Vamos mudar aí o cenário para 2017 para você empreender e ganhar mais dinheiro. E olha, no próximo bloco tem culinária, comida gostosa para você. A gente vai preparar um frango à pomodoro. Separou frango para fazer hoje pro almoço aí da sua família? Então espera só um pouquinho para a gente preparar esse almoço juntas aqui, porque é uma receita deliciosa. E tem muito mais no próximo bloco, não sai daí.